Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a revogação da reforma do ensino médio. Bora lá? Bueno pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, né? Por que eu coloco entre aspas assim? Porque o novo ensino médio, na verdade, ele não tem nada de novo. Ele é uma reforma com características reacionárias, às vezes sectárias, com muitas características também que são conservadoras no modelo de ensino e que continuam propagando aquele velho modelo de ensino da educação bancária, mas que ele é vendido através da mídia e dos grandes conglomerados que realizaram essa reforma como um novo ensino médio, como uma coisa nova, algo maravilhoso que busca aliar as novas tecnologias e fazer os jovens aprender. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente porque há um debate neste momento na sociedade civil, na sociedade política, da revogação do novo ensino médio. Revogação por quê? Porque ele foi uma medida aprovada nos governos Temer e ele começou a ser implementado no governo Bolsonaro. E ele é uma medida que ele é desaprovada por grande parte da categoria científica, de professores e professoras que, de fato, compreendem o chão da escola, compreendem como a educação funciona. Ademais, ele também tem um nível de desaprovação pela população, porque não sabem exatamente como funciona. Mas, mesmo assim, o novo governo ainda não deu mostras ou sinais de querer revogar essa reforma, mesmo depois de tendo revogado alguns decretos, tendo feito uma série de revogações de outras coisas de governos, dos últimos 2 governos, e ter se mostrado favorável à revogação, por exemplo, das escolas cívico-militares. No entanto, o novo ensino médio ele permanece intocado. E acho que para a gente poder entender o caminho para essa revogação e futuros caminhos a seguir, a gente precisa também entender um pouco o contexto da reforma do ensino médio. Então bora lá. Bem, o contexto da reforma do ensino médio ele é o contexto dessas reformas políticas na educação que ocorreram dentro da última década, né? Começando lá em 2013, 2014 possivelmente, até culminar hoje. Né? O que é esse contexto dessas reformas políticas na educação que se colocam? Bem, em 2013, 2014, né? 2013 a gente teve aquele boom lá das caminhadas de junho, teve o surgimento de vários grupos conservadores e grupos reacionários da sociedade que inflaram o processo de impeachment e o processo do golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Nesse interim, a gente tinha, no campo da educação pública e das políticas públicas em educação, uma série de fundações e empresas privadas que estavam se colocando para fazer lobby dentro da área da educação. Né? Dentro dessas empresas, como eu já falei em mais de um vídeo, a gente tem o papel da Fundação Lehman, a gente tem a Natura, a gente tem a Fundação Roberto Marinho, enfim, a gente tem N fundações que foram entrando dentro do governo para começar a pleitear a pauta educacional e dominar mais ou menos os discursos no campo das políticas públicas em educação. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um caso emblemático de como um documento, que é uma política pública em educação, foi elaborado por uma fundação privada. Ele começa a ser delineado pela Fundação Lehman, com pesquisas sendo realizadas pela fundação, com resorts e retiros e cursos de formação, com mesas organizadas pela fundação com almoços pagos, enfim, que aglomeravam vários pesquisadores de diferentes áreas. Isso vai acontecendo em muitas etapas, até o momento em que a presidente Dilma Rousseff sofre o impeachment e a fundação apresenta uma versão da BNCC, que não era a versão acordada entre vários pesquisadores, e ela é aprovada prontamente no governo Temer. Dentro desse contexto das reformas políticas educacionais, que são reformas neoliberais, porque elas não foram feitas pelo Estado, elas só foram aprovadas pelo Estado, elas foram feitas por grupos externos, redes políticas que realizaram esse processo de reforma, a gente tem aí a reforma do ensino médio. O ensino médio, assim como é a educação infantil agora, ele tem sido um alvo há mais de uma década, né? Com os discursos clássicos de sempre, de que o ensino médio não funciona, de que os jovens precisam se preparar para o mercado de trabalho, de que o modelo de educação que está aí está defasado, de que os jovens não têm interesse no ensino médio. Muitas dessas afirmações, elas são verdades parciais, certo? Porque o ensino médio é uma das etapas da educação básica que mais tem índices de evasão ou de exclusão dos sujeitos
por uma série de fatores, como a necessidade de trabalhar, o desinteresse na sala de aula, as necessidades de sobrevivência e subsistência da classe trabalhadora, por exemplo, que necessitam, no imediatismo da subsistência, sair da escola para trabalhar. Então, sempre tivemos no Brasil um contingente massivo de pessoas que não completou o ensino médio. Continuamos ainda a ter esse contingente massivo. No entanto, os grupos privados eles foram raptando essas ideias porque os grupos progressistas não conseguiram se colocar a tempo para oferecer uma proposta de reforma. É evidente, e eu quero deixar isso aqui o mais claro possível, que o ensino médio necessitava de uma reforma, certo? E eu estou para dizer que talvez toda a educação básica necessite de uma reforma, porque nós estamos ainda trabalhando com a educação básica nesse modelo de educação bancária que é histórico no Brasil. Entretanto, contudo, esses grupos privados eles se colocaram prontamente, e dentro de um governo neoliberal que se instalou com Michel Temer, houve uma facilidade em conseguir perpetuar esse discurso do neoliberalismo, esse discurso das reformas e do Estado mínimo. Então a reforma do ensino médio ela chega com todo o vigor e a toda. Mas para quem não sabe qual é a diferença entre o velho ensino médio e o novo ensino médio, eu vou explicar brevemente aqui. Bueno, na verdade, pessoal, o novo ensino médio ele não é muito além do que uma grande reestruturação curricular que visa findar os objetivos do neoliberalismo, que são aqueles objetivos no campo da educação de dominação e conformação que eu sempre falo aqui nos vídeos do canal. Dominação e conformação para o quê? Dominação do cognitivo dos sujeitos para as relações de produção vigentes e conformação para essas mesmas relações. Então, quer dizer, como é que essa reforma ela é feita? Há uma reestruturação total do currículo, que começa lá com a BNCC, e a BNCC ela prossegue, então ela é amplamente aplicada no novo ensino médio, e é uma reestruturação da carga horária, das disciplinas, dos espaços quase, né? No entanto, não há uma injeção de verbas para melhorar esse novo ensino médio, justamente porque um dos propósitos é a precarização. E aí o novo ensino médio ele tem duas facetas, que eu vou falar daqui a pouco. Bem, nessa estruturação curricular a gente tem a inserção de algumas disciplinas novas, como o projeto de vida, o protagonismo juvenil, os estudos orientados, né? Nós também temos os itinerários formativos que chegam para modificar as disciplinas e dar uma cara mais prática. Nós temos a obrigatoriedade de uma escolha de um curso técnico, né, de uma profissionalização ao término do ensino médio, e nós temos o aumento da carga horária de 800 horas para 1.200 horas anuais. Então, com isso, a gente tem algumas características que são básicas, né? Talvez você que esteja assistindo o vídeo tenha visto nas redes sociais ou visto por aí aquela disputa que ocorreu quando a BNCC ela foi promulgada e que depois ocorreu com a reforma do ensino médio, que é sobre a remoção das ciências humanas do currículo, né? Eu também quero explicar isso para vocês entenderem como que isso funciona, né, na prática. Bem, no campo teórico lá da BNCC, essas disciplinas elas continuam lá. No entanto, na prática, nos currículos da educação básica, ou seja, ensino fundamental ou ensino médio, essas disciplinas como história, geografia, filosofia, sociologia, elas tiveram a sua carga horária amplamente reduzida. E em alguns casos, por exemplo, essas disciplinas elas passaram a figurar como esses itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? Os itinerários formativos são programas disciplinares que estariam atrelados às disciplinas, a qual o aluno poderia escolher optativamente fazer. O aluno na reforma do ensino médio ele tem uma carga horária obrigatória de disciplinas que ele tem que fazer. Essa carga horária ela é de português e matemática principalmente. Aí existem algumas outras disciplinas que a carga horária ela é relativamente baixíssima, né? E algumas outras disciplinas que nem carga horária obrigatória tem, como filosofia e como ciências sociais, por exemplo. E no campo dos itinerários formativos, o aluno teria a possibilidade de escolher algumas dessas disciplinas, inserir essas disciplinas no seu currículo para que ele pudesse cursá-las opcionalmente. Cursando elas opcionalmente, ele teria esse itinerário, que seria uma espécie de projeto no qual ele teria que vincular a teoria e prática para concluí-lo. Como é que isso funciona na prática? Bem, na prática a gente volta lá à questão que eu falei, que o novo ensino médio ele tem dois lados. Ele tem um lado da escola privada e ele tem um lado da escola pública. Na escola privada, essa reforma tende
minimamente a funcionar por conta das condições materiais dessa escola privada. Inclusive, tenho para mim de que essa reforma tem aí uma certa intenção de ser feita destinada às instituições privadas e às camadas de elite da sociedade. Porque no campo teórico, se a gente analisar os itinerários formativos, se analisar esses projetos de vida e essas novas disciplinas que se colocam, se houver possivelmente um grande investimento, os profissionais adequados para realizarem elas e os itinerários formativos sejam de fato feitos, no campo da escola privada há uma possibilidade de que isso funcione. No campo da escola pública, o que ocorre na prática é o seguinte: os itinerários formativos eles não são obrigatórios, eles são opcionais, com exceção de português e matemática. Se eles são opcionais, o Estado não direciona dinheiro para essas escolas. Não direcionando dinheiro para essas escolas, as escolas não têm professores para fazer um itinerário formativo de filosofia, por exemplo, porque não tem um professor vago para fazer esse itinerário formativo. Não tendo esse itinerário formativo, o aluno da periferia que estuda na escola pública e queria fazer filosofia, ele não vai fazer filosofia. Então ele vai acabar se contentando em fazer os itinerários de português e matemática, estudando português e matemática. Ademais, na escola pública, o que a gente tem visto nos projetos de vida, no protagonismo estudantil, nas outras disciplinas de estudo orientados, é somente um grande conteúdo neoliberal ensinando os alunos a serem empreendedores de si mesmos, a serem indivíduos que estão voltados para o mercado de trabalho. A gente teve casos emblemáticos recentemente que saíram na mídia, em que em projeto de vida, em protagonismo estudantil, os alunos estão aprendendo a fazer brigadeiro de pote e não estudando quem eles devem ser, quem eles querem ser. Porque para a camada popular, um projeto de vida, por exemplo, ele não tem muito sentido se a camada popular está na busca da subsistência, na busca do cotidiano, da materialidade da coisa. Então como é que você vai ter projeto de vida para um aluno que não tem nem merenda? Certo? Quer dizer, a reforma do ensino médio, então, ela tem esses dois gumes. A gente precisa ter bastante claro que ela é uma reforma de cunho absolutamente neoliberal. Ela foi uma reforma, inclusive, aprovada com muito mais rapidez do que a Base Nacional Comum Curricular. Isso porque a BNCC, ela encontrou um terreno progressista. Certo? Havia a presidente Dilma Rousseff no poder, ela encontrou umas determinadas restrições ali para poder seguir da forma como os grupos neoliberais e fundações privadas queriam, que era tornar a educação cada vez com mais cara de empreendedorismo e ter cada vez mais a possibilidade de um exército industrial de reserva. Com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o governo neoliberal que se colocava, assim como posteriormente o governo fascista de Bolsonaro, a gente teve a possibilidade desses grupos acelerarem as suas reformas. A reforma do ensino médio ela foi aprovada quase que da noite para o dia, assim como foi aprovado o novo Enem, no qual o governo atual não se prontificou em mexer ou em falar como é que ele vai funcionar daqui para frente, né? Mas isso é outro assunto. Então, nesse sentido, essa reforma ela tem, como eu falei, toda a característica neoliberal de empreendedorismo, de individualismo, de colocar o sujeito como empreendedor de si mesmo, de colocar o sujeito como um indivíduo solto no mundo, né? De pegar os grupos dominantes, no qual essa reforma possivelmente funcionaria, porque os ensinaria ainda a ser grupos dominantes, e pegar a classe popular, na qual a reforma não funciona, por falta de incentivo, falta de verba, por conta da estrutura da escola pública, por conta de uma série de condições dentro da escola pública, e colocar o sujeito justamente para o que importa nessa reforma, que é o processo de dominação e conformação. Dominação do cognitivo, justamente porque o que eu falei, foram tiradas uma série de disciplinas de forma obrigatória, mas na escola pública isso é até uma piada. Essas disciplinas elas foram removidas então da obrigatoriedade, impedindo que com história, com filosofia, com sociologia, o sujeito pense sobre a sociedade que ele se insere, criticize sobre essa sociedade e acabe com português e matemática dominado cognitivamente para essas relações, né, capitalistas e materiais que se colocam. Ademais, disciplinas como projeto de vida, estudos orientados, são a nata do neoliberalismo, porque vão pegar esse sujeito acrítico das camadas populares e vão inserir diretamente essa ideologia de mercado nele. E a conformação é porque a escola vai exercendo o seu poder cada vez maior de conformação para que o sujeito fique conformado para essas relações. Bueno, agora, dado esse contexto, eu acho que é importante a gente entrar numa discussão basilar, que é a discussão que nós estamos tendo no campo da sociedade civil e da sociedade política. Entrou um novo governo no poder e há um clamor por uma série de pesquisadores, de intelectuais,
de pessoas sérias e comprometidas com a educação, de que a gente precisa urgentemente revogar a reforma do ensino médio, certo? No entanto, mesmo depois dos revogaços que o governo do Lula fez no primeiro mês de governo, como revogação dos decretos de arma, revogação de uma série de medidas das escolas cívicos militares, não houve ainda uma intenção do Ministério da Educação atual, chefiado pelo Camilo Santana, e do presidente Lula, de revogar o novo ensino médio. Isso é bastante claro por que não houve. Lá quando o governo ganhou, né, em outubro, e em novembro a gente já tinha os grupos de transição, a gente viu ali ser formado pelo Fernando Haddad, antigo ministro da Educação do Lula, um grupo de trabalho em educação que continha pouquíssimos pesquisadores e professores e professoras de universidades federais, ou seja, gente séria que entende e se compromete com a educação, e uma lista gigante de fundações e empresas privadas, desde empresas escolares e universidades privadas, até fundações privadas, inclusive fundações que estavam muito envolvidas nesses campos das reformas aí, como a BNCC, como a reforma do ensino médio, como o novo Enem, né, e grupos lá do Conselho Nacional de Educação que trabalharam para essas empresas de educação privada. Então existem interesses que estão conflitantes. Existe o interesse dos pesquisadores e de grande parte da população que quer revogar o ensino médio e ademais, né? O novo ensino médio ele foi amplamente vendido pela Fundação Lema e pela Fundação Roberto Marinho. Quem não lembra, então, desses comerciais que rodavam na televisão, mostrando os alunos, dizendo que agora eles podiam escolher o que eles queriam estudar, agora eles podiam escolher o caminho de trilhar a vida deles, agora eles iam ter uma qualificação profissional, que é outra faceta do novo ensino médio, né? Essa questão tecnicista que está entranhada na educação brasileira. E, ao mesmo tempo, você tem uma massa de pessoas da população que não sabe exatamente o que mudou no novo ensino médio, que a coisa continua uma verdadeira porcaria, que elas estão numa necessidade de subsistência e a educação ela não parece mostrar grandes caminhos para o futuro, né? Porque as pessoas não entenderam o que aconteceu, elas foram com a coisa porque houve um consenso por filantropia para convencer essas pessoas de que a reforma era boa. E pesquisadores e pesquisadoras sérias dizendo que, olha, essa reforma não é boa, a gente precisa revogar isso. No entanto, e essa é uma discussão importante no campo progressista que eu acho que a gente precisa trazer aí, é que enquanto há essa tensão, enquanto há esse dilema, ou seja, essas fundações, esses grupos privados que estiveram lá no grupo de transição ainda fazem lobby dentro do governo federal, eles ainda trabalham com o Ministério da Educação, eles trabalharam muito tempo com o Camilo Santana, enquanto ele foi governador do Ceará, eles estão permeando o Ministério da Educação, estão permeando a Câmara de Deputados, estão dentro do Senado, trabalhando continuamente para implementar as suas políticas públicas em educação. Você tem essa tensão desses grupos que injetam muito dinheiro e fazem muito lobby. Você tem, do outro lado, pensadores intelectuais progressistas que querem revogar o ensino médio sem uma proposta alternativa. Não houve, além de uma carta de revogação do ensino médio, por exemplo, uma proposta, uma base, um currículo entregue ao Camilo Santana ou ao presidente Lula dizendo, olha, este é um modelo que pode funcionar, este é um modelo que a classe popular precisa, este pode ser o modelo de um novo ensino médio que seja minimamente funcional. Não, não há isso. Há a velha discussão, a velha alienação em torno de pesquisas científicas que a universidade continua fazendo, e essa é uma crítica que a gente precisa fazer sobre a universidade pública brasileira, né? A gente fala muito das pesquisas científicas, mas onde está a extensão, onde está a comunicação? E nesse sentido, onde está uma proposta crível, uma proposta viável de um novo ensino médio que atenda às demandas da classe trabalhadora e da educação popular? Não há. Então, se não há, essa tensão ela vai continuar sendo feita até que ocorra, evidentemente, uma ruptura, até que seja apresentada uma proposta. No campo prático, com esses grupos lobistas lá dentro, será que é possível mesmo, Leonardo, fazer uma revogação do ensino médio? Bem, esses grupos privados, quando eles fizeram as suas reformas, como o BNCC e o ensino médio, eles conseguem amarrar muito bem as suas costuras. Tirando o novo Enem, que foi anunciado pelo Conselho Nacional de Educação, e o ensino híbrido, que foi aprovado dentro desses conselhos, o ensino médio e a BNCC, por exemplo, eles foram aprovados constitucionalmente. Eles alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para alterar uma lei constitucional, como a LDB, você precisa que essa pauta ela passe pelo Congresso
Então ela passa pela Câmara de Deputados Federais e depois ela passa pelo Senado e depois ela vai para a sanção do presidente. Não é como um decreto das escolas cívicos militares, né, que foi um decreto feito pelo Bolsonaro e depois um decreto que começou a ser revogado pelo Lula. Não é uma coisa tão simples. Por isso que eu clamo novamente uma proposta, né, de pesquisadores e pesquisadoras sérios sobre o novo ensino médio. É preciso que haja uma outra proposta para substituir e que isso tramite na Câmara de Deputados, que haja um projeto de revogação desse novo ensino médio, que isso seja aprovado por deputados federais e que depois isso caminhe para o Senado e, enfim, receba a sanção do presidente. Com o grande lobby que está ocorrendo dessas fundações e empresas privadas que precisam ser derrotadas no seu próprio terreno, é muito improvável que algo assim aconteça. Bem, então com isso a gente acaba caindo no discurso da esquerda liberal, né, de revogação, que é o discurso de que a gente precisa revogar agora, de que faça uma revogação já, de que a coisa acaba sendo meio imediatista, sem uma análise crítica e política sobre aquilo que deve ser feita e sem, novamente, atender aos interesses da camada trabalhadora e da classe popular, mas atendendo de novo aos interesses de mercado. E eu digo novamente, a única forma de nós conseguirmos revogar um novo ensino médio é, primeiramente, derrotar esses grupos e fundações privadas que se encontram dentro do Congresso, fazendo lobby, fazendo redes políticas e caminhando dentro do Ministério da Educação. E para isso, no Ministério da Educação, a gente precisa de um professor, né? De um professor, uma professora, alguém que conheça o chão da escola, que entenda o que se está fazendo lá e não alguém que fez antes lobby com esses grupos. E, ao mesmo tempo, as universidades públicas, os pesquisadores e pesquisadoras sérios deste país precisam se unir para que elaborem uma proposta de ensino médio que atenda aos interesses da classe trabalhadora e da educação popular e possa substituir essa reforma do ensino médio altamente neoliberal, mercantil e tecnicista por uma proposta de educação popular e progressista. Claro que é fundamental uma organização política, organizada, coletiva, mas é preciso também ter tática e estratégia. Por isso, a revogação do ensino médio ela precisa vir acompanhada de uma outra proposta. Me diga o que você acha sobre esse tema comentando aí embaixo. Então, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Eu fico por aqui, deixa o gostei aí, se inscreve no canal. Até a próxima. Uma lua, um queijo e um beijo.